No dia do meu casamento, meus pais me mandaram uma mensagem. Estamos ocupados. Só nos envie os vídeos e as fotos. Então abri minhas redes sociais e vi toda a minha família em um acampamento com a minha irmã. Legenda: que esta família permaneça assim para sempre. Respondi: Amém. Minha mãe havia postado: finalmente, um dia perfeito em família, sem nenhum drama. Meu pai comentou: algumas pessoas simplesmente não se encaixam em momentos reais de família. Naquela noite, retirei meu nome do fundo fiduciário da família e congelei a conta de pagamento da hipoteca. 6 dias depois, meu pai apareceu com o rosto vermelho. Abri a porta e disse: Meu nome é Alexis, e sou a mais velha de 2 filhas. Minha irmã Courtney sempre foi a filha de ouro, aquela que nunca fazia nada errado, que ganhava o maior pedaço do bolo de aniversário, cujos trabalhos de arte iam para a porta da geladeira enquanto os meus iam para a gaveta. Você conhece o tipo. Crescendo, aprendi a aceitar meu papel como a responsável, aquela que limpava as bagunças, a que tinha que compreender quando os planos mudavam para se adaptar à última crise ou celebração da Courtney. Mas eu achei que o dia do meu casamento seria diferente. Achei que, finalmente, por uma vez, eu seria o centro das atenções na minha própria família. Quanta ingenuidade! Deixe-me explicar minha relação com o dinheiro na minha família, porque isso é crucial para entender como tudo aconteceu. Depois da faculdade, consegui um ótimo emprego em marketing de tecnologia que pagava muito bem. Enquanto Courtney pulava de emprego de meio período em emprego de meio período, se encontrando por meio de várias atividades artísticas, eu subia a escada corporativa e economizava agressivamente. Aos 26 anos, eu já tinha uma boa reserva financeira e estava de olho em imóveis para investimento. Foi então que meus pais vieram com uma proposta: queriam refinanciar a casa sobrado de 4 quartos onde Courtney e eu crescemos para aproveitar taxas de juros mais baixas. O problema era que o crédito do meu pai havia sido prejudicado depois que o negócio fracassou alguns anos antes, e o salário de professor em meio período da minha mãe não era suficiente para conseguir as melhores taxas sozinhos. Alexis, querida, disse minha mãe durante o jantar de domingo, nós sabemos que você está indo muito bem financeiramente. Você consideraria assinar como corresponsável conosco? Isso nos economizaria milhares em juros ao longo do empréstimo. Meu pai entrou na conversa com seu sorriso ensaiado. Já falamos com o banco. Com a sua renda e seu score de crédito, conseguimos a taxa Prime. É só uma formalidade. Nunca atrasamos o pagamento desta casa. Eu hesitei. Ser consignatária parecia uma grande responsabilidade, mas eram meus pais. Eles me criaram, me apoiaram na faculdade e estiveram ao meu lado quando precisei. Pelo menos era o que eu pensava na época. E se acontecer alguma coisa e vocês não conseguirem pagar? Perguntei. Querida, estamos pagando esta hipoteca há 22 anos, responderam. Minha mãe me garantiu. Não vamos parar agora. E se acontecer algo catastrófico, que não vai acontecer, você pode simplesmente tirar seu nome do empréstimo. Isso não era exatamente como funcionava ser corresponsável, mas não quis constrangê-los explicando que não se pode simplesmente remover o nome de uma hipoteca sem refinanciar ou quitá-la completamente. Ainda assim, eles pareciam tão confiantes, e o valor da prestação mensal estava bem dentro das possibilidades deles com as 2 rendas combinadas. Então, concordei. Fizemos toda a papelada, entreguei meus documentos financeiros e, em 6 semanas, eles tinham a nova hipoteca com uma bela taxa de juros de 3,2%, economizando quase $400 por mês em comparação com a taxa anterior. Eles ficaram radiantes. Eu me senti bem por ajudar minha família e parecia que tudo estava perfeito. Isso foi há 18 meses. Desde então, nosso relacionamento foi ficando cada vez mais tenso, embora eu não soubesse exatamente por quê. Courtney parecia estar na casa deles com mais frequência, e havia encontros de família para os quais eu não era convidada, piadas internas das quais eu não participava e uma sensação geral de que eu estava sendo lentamente excluída da dinâmica familiar. Quando eu tocava no assunto, minha mãe apenas abanava a mão, dizendo que eu estava sendo sensível demais ou interpretando as coisas de forma errada. Mas as prestações da hipoteca continuavam sendo pagas pontualmente todo mês, então achei que qualquer drama familiar não tinha relação com nosso acordo financeiro. Eu estava errada sobre isso também. Avançando para 6 meses atrás, fiquei noiva do meu maravilhoso noivo, Nathan.
Ele é designer gráfico, gentil, paciente e tudo o que eu sempre quis em um parceiro. Quando anunciamos o noivado, meus pais pareciam felizes, embora eu tenha notado que começaram imediatamente a fazer perguntas sobre o orçamento do casamento e se já tínhamos considerado fazer uma cerimônia menor para economizar para o futuro. A reação da Courtney foi mais reveladora. Ela me parabenizou, mas havia algo estranho no tom. Mais tarde, ouvi ela ao telefone com minha mãe dizendo: "Bom, acho que Alexis vai mesmo fazer o esquema tradicional." Tão previsível. Planejar o casamento se tornou um exercício de administrar expectativas e sentimentos feridos. Meus pais tinham opinião sobre tudo: o local era caro demais, a lista de convidados estava grande demais, as flores eram exageradas. Toda sugestão minha vinha acompanhada de preocupações com custos mesmo que Nathan e eu estivéssemos pagando absolutamente tudo sozinhos. "Só queremos que você seja prática", Alexis disse meu pai durante uma conversa particularmente tensa sobre o local da recepção. Casamentos duram um dia, mas o casamento em si é para sempre. Você não vai querer começar o casamento endividada. Vindo de um homem que tinha comprado um barco 2 meses antes, isso era até engraçado, mas engoli a resposta. Enquanto isso, Courtney deixou claro que esperava ser a madrinha de honra, sem nem ser convidada oficialmente para isso. Quando disse com delicadeza que havia escolhido minha colega de faculdade, Jéssica, para o papel, ela ficou furiosa. "Eu sou sua irmã, Alexis. Como você não escolhe a própria irmã?" "Courtney, eu te amo, mas a Jéssica e eu passamos por tudo juntas. Ela esteve ao meu lado no pior término da minha vida, me ajudou a mudar de casa 6 vezes e foi ela quem me apresentou ao Nathan. Você anda distante ultimamente." "Distante? Só porque eu não vivo idolatrando a sua vida perfeita não quer dizer que estou distante." E aí estava. O ressentimento que eu vinha percebendo, mas não conseguia nomear. Courtney não era apenas a filha de ouro, ela estava, ativamente, amargurada com o meu sucesso e minha felicidade. Apesar da tensão familiar, segui em frente com os preparativos. Nathan e eu escolhemos um lindo local ao ar livre, a cerca de 2 horas da nossa cidade natal, com cerimônia marcada para uma tarde de sábado no início de junho. A data foi definida com 9 meses de antecedência. Os save the dates foram enviados 8 meses antes, e os convites formais, 8 semanas antes do casamento. Meus pais confirmaram presença imediatamente. Courtney levou 2 semanas para responder e só o fez depois que eu liguei para ela pessoalmente. "Claro que eu vou, Alexis." "É o seu casamento", disse, mas o tom sugeria que estava me fazendo um grande favor. Na semana que antecedeu o casamento, eu estava uma mistura de nervosismo e empolgação. Últimas provas do vestido, confirmações de fornecedores de última hora, convidados de fora chegando, o caos pré-casamento de sempre. A família do Nathan tinha vindo de 3 estados diferentes para a ocasião. Minhas amigas da faculdade tinham tirado folga do trabalho, e todos estavam reunidos para celebrar conosco. Todos, exceto a minha família imediata, ao que parecia. 3 dias antes do casamento, Courtney me ligou com o que dizia ser uma notícia devastadora. "Alexis, sinto muito, mas acho que não vou conseguir ir ao seu casamento." Meu estômago afundou. "O quê?" "Courtney, do que você está falando?" "Eu estou saindo com um cara, o Derek, e ele acabou de me convidar para uma viagem incrível de acampamento com a família dele. É algo muito importante para o nosso relacionamento. Os pais dele finalmente estão prontos para me conhecer. E se eu não for, pode estragar tudo. É a viagem anual de fim de semana do dia do trabalho deles, mas estão fazendo uma versão especial, antecipada para o início do verão, só para eu conhecer todo mundo." Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que estava ouvindo. "Courtney, este é o meu casamento. O meu casamento, que foi planejado por 9 meses, e você sabe disso há 9 meses. Eu sei, e me sinto péssima. Mas você precisa entender, essa pode ser a família do meu futuro marido. Essa viagem pode determinar se a gente vai ficar noivo ou não. E o meu casamento, onde eu realmente vou me casar, é menos importante do que uma viagem de acampamento para um possível noivado? Não exagera, Alexis. Você vai ter um monte de gente lá. Nem vai sentir minha falta." Desliguei na cara dela. Eu tremia de raiva e mágoa, mas pensei que talvez fosse melhor assim.
Se Courtney fosse levar esse tipo de energia para o meu casamento, talvez todos ficassem mais felizes sem ela lá. Liguei para os meus pais para avisar que Courtney não iria, esperando que eles ficassem tão chocados e decepcionados quanto eu. Em vez disso, meu pai pigarreou, visivelmente desconfortável, e disse: "Na verdade, Alexis, precisamos conversar sobre isso." Meu coração afundou ainda mais. Sobre o quê? Bem, sua mãe e eu estávamos pensando, e essa viagem parece muito importante para o futuro da Courtney. A família do Derek é dona de uma rede de lojas de equipamentos para atividades ao ar livre, e eles aparentemente têm bastante dinheiro. Se a Courtney souber se comportar... Você está me dizendo seriamente que está considerando faltar ao meu casamento por causa da viagem de acampamento da Courtney? Agora, não fique chateada, minha mãe entrou na conversa. Nós não vamos faltar ao seu casamento. Só estávamos pensando que talvez não possamos ficar até o fim. Talvez possamos ir à cerimônia e depois sair antes da recepção. Eu me senti em uma realidade paralela. Mãe, a cerimônia é às 16 horas, e a recepção começa às 18 horas. Você está falando de ir embora depois de 2 horas? Bem, queremos encontrar a Courtney e a família do Derek no acampamento. A primeira impressão é muito importante, e se chegarmos tarde demais? Deixa eu ver se entendi. Vocês estão dispostos a perder a maior parte da minha festa de casamento para causar uma boa impressão em um cara que a Courtney acabou de conhecer? Silêncio do outro lado da linha. Vamos resolver isso, Alexis, disse meu pai por fim. Não se preocupe. Mas eu estava preocupada. Passei os 2 dias seguintes em um estado de descrença e mágoa, fazendo os preparativos finais do casamento enquanto tentava processar o fato de que minha família imediata estava priorizando uma viagem de acampamento ao meu grande dia. Nathan estava furioso por mim. Alexis, isso é insano. Que tipo de pais faz uma coisa dessas? O tipo de pais que passaram a minha vida inteira deixando claro que a Courtney vem em primeiro lugar, respondi, surpresa com a amargura na minha própria voz. Quer ligar para eles? Tentar conversar mais uma vez? Eu pensei nisso, mas algo dentro de mim tinha mudado. Se eles não conseguiam perceber o quão errado isso era, se eu precisava implorar para que priorizassem o meu casamento, então talvez fosse melhor saber exatamente qual era o meu lugar para eles. Não disse. Vamos apenas ver o que eles vão fazer. Na manhã do meu casamento, o dia amanheceu absolutamente perfeito, céu azul, brisa suave, temperatura ideal, tudo o que uma noiva poderia pedir. Acordei às 6 da manhã na suíte nupcial do local da cerimônia, cercada pelas minhas madrinhas. Por alguns momentos de pura felicidade, esqueci todo o drama familiar. Jéssica, minha madrinha de honra, tinha organizado uma manhã maravilhosa para nós, mimosas e frutas frescas, uma sessão de yoga no terraço, uma playlist com todas as minhas músicas favoritas. Minhas amigas da faculdade estavam lá. A irmã do Nathan tinha dirigido desde Chicago para estar ali, e até a minha tia idosa, Margarete, tinha feito a viagem da Flórida. A energia era de pura alegria e celebração, exatamente como eu sempre sonhei. Os fotógrafos chegaram às 9 horas da manhã e começaram a registrar todos os momentos dos preparativos. O cabelo e a maquiagem começaram às 10 horas e, ao meio-dia, eu me sentia uma princesa. Meu vestido caía perfeitamente. Meu cabelo parecia saído de uma revista. E, apesar de toda a situação com a minha família, eu estava genuinamente empolgada para me casar com Nathan. Às 13 horas, meu celular vibrou com uma mensagem. Era da minha mãe. Alexis, querida, sentimos muito, mas não vamos conseguir ir à cerimônia hoje. Aconteceu um imprevisto com a situação do acampamento da Courtney e precisamos ajudá-la a se instalar. Estamos muito orgulhosos de você e mal podemos esperar para ver todas as fotos e vídeos. Tenha um dia maravilhoso. Fiquei olhando para a mensagem, lendo 3 vezes antes de realmente assimilar. Eles não veriam. Nem estavam tentando disfarçar. Jéssica percebeu minha expressão e veio imediatamente. Alexis, o que houve? Eu apenas entreguei o celular. Ela leu a mensagem e vi seu rosto mudar de confusão para indignação. Você tá de brincadeira comigo? Disse alto o suficiente para as outras madrinhas olharem. O que aconteceu? Perguntou Amy, a irmã do Nathan.
Os pais dela acabaram de mandar mensagem dizendo que não vão ao casamento porque precisam ajudar a Courtney com a viagem de acampamento. O silêncio tomou conta da sala. Até a maquiadora parou o que estava fazendo. Alexis disse suavemente, sinto muito. Eu, nem sei o que dizer. Senti as lágrimas começarem a se formar, o que seria um desastre para minha maquiagem, mas, de alguma forma, eu me sentia mais entorpecida do que arrasada. Era como a confirmação final de algo que eu já sabia no fundo há anos, eu nunca seria a prioridade na minha família. Sabe de uma coisa? Falei, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Tudo bem. Está tudo bem, de verdade. Quem realmente quer celebrar comigo e com o Nathan está aqui. Quem não quer, pode ficar onde está. Jéssica apertou minha mão. É exatamente isso. Hoje é sobre você e o Nathan, sobre a vida que vocês estão construindo. O resto é só bônus. Assenti e entreguei meu celular para ela. Você pode guardar isso para mim? Não quero ver mais nenhuma mensagem hoje. Claro, respondeu, colocando o aparelho na bolsa. Hoje é sobre alegria, amor e celebrar o seu casamento. Nada mais importa. E, pelas horas seguintes, consegui acreditar nisso. A cerimônia foi absolutamente linda. Nathan estava deslumbrante em seu terno azul marinho, e, quando caminhei até ele no altar, seu rosto se iluminou como se eu fosse a coisa mais incrível que ele já tinha visto. Minha tia Margarete chorou, os pais dele sorriram orgulhosos, e nossos amigos vibraram quando nos beijamos como marido e mulher. A recepção foi tudo o que eu esperava, comida deliciosa, música perfeita, discursos emocionantes da Jéssica e do padrinho do Nathan. Dançamos nossa primeira música ao som de Et Lash, de Etta James, e eu me senti a mulher mais sortuda do mundo. Naquelas horas mágicas, cercada de pessoas que realmente nos amavam e apoiavam, eu quase esqueci da família que não se deu ao trabalho de aparecer. Só mais tarde, naquela noite, depois que a maioria dos convidados já tinha ido embora e Nathan e eu estávamos de volta à suíte nupcial, Jéssica me devolveu o celular. Eu sei que você não queria ver mensagens hoje, mas chegaram várias, e algumas são de convidados perguntando sobre a sua família. Achei que você pudesse querer saber o que está acontecendo. Peguei o aparelho com relutância. Havia 17 chamadas perdidas de familiares e amigos e dezenas de mensagens de texto. Mas o que me chamou a atenção imediatamente foi uma notificação do Instagram. Com uma sensação crescente de apreensão, abri o aplicativo. A primeira publicação que vi era da Courtney, postada 6 horas antes exatamente na hora em que eu estava entrando na cerimônia. Era uma foto em grupo, com cerca de 15 pessoas ao redor de uma fogueira, todos com roupas de acampamento, segurando cervejas e fazendo caretas. Courtney estava bem no centro, radiante, com o braço em volta de um homem que presumi ser o Derek. Mas não foi isso que fez meu sangue gelar. Meus pais estavam na foto. Sentados em cadeiras de camping, sorrindo amplamente, claramente se divertindo. A legenda dizia: que esta família permaneça assim para sempre. Fiquei olhando para a foto, dando zoom nos rostos deles. Pareciam mais felizes e relaxados do que eu tinha visto em meses. Meu pai usava um boné e segurava uma cerveja. Minha mãe ria de algo que alguém havia dito. Pareciam pessoas sem nenhuma preocupação, não pais que acabaram de perder o casamento da filha por causa de uma emergência inevitável. Antes que eu pudesse me conter, comentei na publicação: Amém. Mas não parei de rolar a tela. A próxima postagem era da minha mãe, feita 2 horas depois, outra foto em grupo, desta vez durante uma pausa em uma trilha. Todos suados e sorrindo, com garrafas de água e pacotes de mix de castanhas espalhados. A legenda fez meu estômago despencar. Finalmente, um dia perfeito em família, sem nenhum drama. Sem nenhum drama. No dia do meu casamento. Continuei rolando e encontrei uma postagem do meu pai, feita 1 hora depois, uma foto do pôr do sol, tirada de um mirante, com um grupo de acampamento em silhueta contra o céu alaranjado. A legenda foi o golpe final. Algumas pessoas simplesmente não se encaixam em momentos reais de família. Fiquei sentada ali, ainda de vestido de noiva, usando a tiara, olhando para o celular em total descrença. Eles não apenas tinham faltado ao meu casamento para acampar, estavam comemorando a minha ausência. Estavam publicando nas redes sociais como a família era perfeita sem mim,
como o dia deles era melhor porque eu não estava lá causando drama. Nathan saiu do banheiro, olhou para o meu rosto e se sentou ao meu lado imediatamente. Alexis, o que foi? Entreguei o celular sem dizer nada. Vi sua expressão mudar enquanto ele lia as postagens, seu maxilar se contraindo a cada legenda. Isso é mais do que crueldade, disse, por fim. Alexis, sinto muito. Foi aí que eu finalmente desabei. Toda a mágoa, a raiva e a incredulidade que eu tinha segurado o dia inteiro vieram à tona de uma vez. Chorei compulsivamente no meu vestido de noiva, borrando toda a maquiagem, lamentando não apenas pelos pais que não apareceram, mas pela família que eu achei que tinha e que, aparentemente, nunca tive. Mas, depois das lágrimas, veio outra coisa, clareza. Pela primeira vez na vida, eu enxerguei a dinâmica da minha família com uma honestidade brutal. Eu não era dramática. Eu era o bode expiatório. Toda vez que Courtney aprontava, toda vez que havia um conflito, toda vez que meus pais queriam evitar conversas difíceis, eu era o problema. Eu era sensível demais, a que lia demais nas entrelinhas, a que causava drama. Bem, se eles achavam que meu casamento era um drama a ser evitado, se achavam que a família era perfeita sem mim, talvez fosse hora de dar exatamente o que pareciam querer. Enxuguei os olhos e peguei meu laptop. Alexis, o que você está fazendo? Nathan perguntou. Acabou. E eu falava sério. Acabou de verdade. A primeira coisa que fiz foi entrar na minha conta bancária online. Lembra daquela hipoteca que eu coassinei? Aquela que supostamente seria só uma formalidade? Aquela para a qual me garantiram que eu poderia simplesmente tirar meu nome se fosse necessário? Pois bem, eu não podia tirar meu nome sem a cooperação deles. Mas certamente podia parar de facilitar as coisas. Quando fizemos o financiamento, eu concordei em programar a transferência automática do valor da minha conta para a deles todo dia 25 de cada mês, garantindo que a hipoteca nunca atrasasse mesmo que eles esquecessem de transferir o dinheiro. Era para ser apenas um sistema de segurança. Mas, nos últimos 18 meses, percebi que, quando chegava o dia 1º data do vencimento, a conta deles sempre estava sem saldo suficiente. Então, para evitar problemas, configurei outra transferência automática para o dia 28, garantindo que o pagamento fosse feito. A ideia era ser um plano B, mas acabou virando o método principal. Todos os meses, minha transferência quitava a hipoteca, e todos os meses eles me devolviam o dinheiro dias depois, com desculpas sobre fluxo de caixa e timing de pagamentos. Na prática, eu vinha pagando a hipoteca deles há 1 ano e meio, e eles tratavam isso como um empréstimo temporário que quitavam quando bem entendiam. Pois agora, não mais. Cancelei a transferência automática, com efeito imediato. A partir de agora, se quisessem pagar a hipoteca, que se virassem sozinhos como os adultos responsáveis que sempre afirmaram ser. Mas isso foi só o começo. A próxima coisa que fiz foi ligar para o meu advogado. Sim, eu tenho um advogado. Quando você coassina hipotecas e tem um patrimônio considerável, precisa de assessoria jurídica. O nome dele é Robert Kim, e ele já me ajudou em investimentos imobiliários e revisão de contratos. Eram 23 horas de um sábado, mas o Robert tinha me dado o número de emergência para assuntos realmente urgentes. Achei que esse se qualificava. Alexis, está tudo bem? Hoje não é o seu casamento? Robert, preciso saber quais são as minhas opções para me retirar da hipoteca dos meus pais. Todas as opções. Expliquei a situação, não o drama do casamento, apenas a realidade financeira. Eu vinha cobrindo os pagamentos deles e queria encerrar o arranjo. Bem, a forma mais simples seria eles fazerem um refinanciamento sem você como consignatária. Mas, pelo que me contou sobre a renda e o crédito deles, provavelmente não conseguiriam a mesma taxa. Talvez nem consigam aprovação. E se eles não conseguirem refinanciar? Nesse caso, teriam que quitar a hipoteca integralmente ou vender a casa para pagá-la. Alexis, você tem certeza disso? Tirar seu nome da hipoteca pode colocá-los numa situação difícil. Tenho certeza. O que preciso fazer? Vou precisar enviar uma carta formal a eles, informando sua intenção de sair da hipoteca e estabelecendo um prazo para que refinanciem ou quitem o empréstimo. Legalmente, eles não podem obrigá-la a permanecer numa hipoteca para sempre, mas o processo não é simples. Quanto tempo preciso dar?
Normalmente, 90 dias é considerado um prazo razoável para algo assim. Faça isso. Envie a carta na segunda-feira. Depois de desligar com Robert, fiz mais uma coisa. Abri os documentos do Fundo Fiduciário da Família, Family Trust. É aí que ter dinheiro complica as coisas. Quando comecei a me sair bem financeiramente, meus pais sugeriram criar esse fundo para fins de planejamento sucessório. Ele era dono de vários ativos, incluindo alguns imóveis que eu havia comprado, e foi estruturado para reduzir impostos e simplificar questões de herança. O que meus pais provavelmente nunca perceberam porque nunca deram muita atenção aos detalhes financeiros é que, como eu havia financiado a maior parte do fundo, tinha controle significativo sobre ele. Embora eu não pudesse simplesmente me remover como administradora, trustee, sem procedimentos legais, eu podia mudar as porcentagens de distribuição entre os beneficiários. E foi ali mesmo, sentada no meu vestido de noiva, à meia-noite do dia do meu casamento, que decidi alterar minha participação nos benefícios do fundo. Se eles queriam uma família perfeita sem drama, podiam ter uma estrutura de fundo perfeita para refletir suas prioridades. Reduzi minha porcentagem de beneficiária para o mínimo permitido e aumentei a parte da Courtney proporcionalmente. Ela poderia herdar tudo o que eles sempre quiseram que ela tivesse. Passei mais uma hora atualizando informações de beneficiários, removendo meu nome de contas e, basicamente, me desvinculando de qualquer ligação financeira com minha família exceto aquela maldita hipoteca. Às 2 da manhã, eu tinha terminado. Nathan tinha adormecido na poltrona ao meu lado, exausto pelo dia do nosso casamento e pela montanha-russa emocional que veio depois. Eu me troquei em silêncio, lavei o que restava da maquiagem e deslizei para a cama ao lado do meu novo marido. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Na manhã seguinte, voamos para a Itália para nossa lua de mel. 2 semanas na Toscana, hospedados em uma linda vila, comendo comidas incríveis e explorando cidades medievais. Mantive meu celular no modo avião durante quase toda a viagem, verificando as mensagens apenas brevemente à noite, querendo ficar o mais desconectada possível de qualquer drama em casa. Foram as 2 semanas mais tranquilas que tive em anos. Sem drama familiar, sem chantagem emocional, sem andar em cascas de ovo por causa dos humores da Courtney ou das críticas dos meus pais. Só eu e Nathan nos apaixonando ainda mais e conversando sobre o nosso futuro juntos. Mas, eventualmente, a lua de mel acaba. Quando voltamos para casa e finalmente me sentei para ler todas as mensagens acumuladas, havia 87 chamadas não atendidas e mais de 200 mensagens de texto. A maioria era dos meus pais, mas também havia mensagens da Courtney, de vários tios e tias e até de alguns amigos da família. As mensagens dos meus pais começaram de forma apologética. Alexis, sentimos muito por termos perdido seu casamento. Esperamos que você possa nos perdoar. Querida, sabemos que você está chateada, mas podemos explicar tudo quando você voltar da lua de mel. Sua tia Margarete disse que o casamento foi lindo. Estamos tão orgulhosos de você. Mas, conforme os dias passaram e eu não respondia, o tom mudou. Alexis, esse tratamento silencioso é infantil. Precisamos conversar. Você não pode ignorar sua família para sempre. Nos ligue de volta. Isso é ridículo. E então, no 8º dia da nossa lua de mel que correspondia a 3 dias após o primeiro dia do mês começou o verdadeiro pânico. Foi quando eles receberam a carta do Robert sobre a hipoteca. E também quando o primeiro pagamento venceu sem a minha transferência automática de segurança. Alexis, nos ligue imediatamente. Houve um erro com a hipoteca. O banco ligou. Disseram que você removeu seu nome como consignatária. Isso só pode ser um engano. Alexis, se você não nos ligar hoje, vamos assumir que algo terrível aconteceu e chamar a polícia. Quase ri dessa última. Agora eles estavam preocupados com o meu bem-estar. As mensagens da Courtney eram menos numerosas, mas bem mais cortantes. Não sei qual é o seu problema, mas você está magoando a mamãe e o papai por nada. Você está sendo dramática como sempre. Só liga para eles. É exatamente por isso que não queríamos você na viagem de acampamento. Você sempre faz tudo girar em torno de você. Essa última mensagem confirmou o que eu já suspeitava. Minha ausência na viagem de acampamento não foi acidental nem de última hora. Foi planejada.
Eles nunca tiveram a intenção de ir ao meu casamento e usaram a família do Dererick como desculpa para fazer o que já queriam fazer: passar um dia de família perfeita sem mim. Quando voltamos da Itália, continuei ignorando as ligações e mensagens. Eu precisava de tempo para processar tudo e decidir como lidar com aquilo dali em diante. Mas também estava curiosa sobre algo que vinha me incomodando desde a última mensagem da Courtney. Resolvi investigar. O negócio da família do Dererick não foi difícil de encontrar na internet: Mountain Peak Outdoor Gear, com 3 filiais espalhadas pelo estado. O interessante era a presença deles nas redes sociais. A família postava regularmente sobre suas aventuras de camping e trilhas, e eu fui rolando meses de publicações em busca de qualquer menção a viagens especiais. Lá estava, publicada 10 semanas antes do meu casamento. Mal podemos esperar pelo nosso acampamento anual de fim de semana do Dia do Trabalho. Mesmo lugar de sempre. Mesmo grupo maravilhoso. Mas este ano vamos adicionar uma viagem especial no início do verão também. Tão animados para apresentar alguns novos amigos ao nosso lugar favorito. O post era de apenas 2 dias depois que a Courtney tinha mencionado o Dererick para mim pela primeira vez, o que significava que o convite espontâneo que supostamente a pegou de surpresa na verdade tinha sido planejado desde o início do relacionamento. Ela já sabia dessa viagem de acampamento antes mesmo de confirmar presença no meu casamento. Quanto mais eu pensava, mais furiosa ficava. A história elaborada sobre os pais do Dererick finalmente estarem prontos para conhecê-la, as alegações de que seria um momento definidor para o relacionamento, a ligação dramática dizendo que teria que escolher entre o futuro dela e o meu casamento, tudo isso tinha sido teatro. Ela tinha feito a escolha meses antes. E meus pais tinham sido cúmplices na mentira. Mostrei minha investigação para o Nathan, e ele ficou tão chocado quanto eu. Eles mentiram para você por meses, disse, olhando as postagens da viagem. Eles deixaram você se preocupar, planejar e sofrer pensando se eles estariam lá, quando já tinham decidido que não iriam. Que tipo de gente faz isso? Perguntei, embora já estivesse começando a entender exatamente que tipo de gente minha família era: o tipo que prefere manter uma mentira confortável a lidar com as consequências das próprias escolhas, o tipo que me deixaria acreditar que a ausência deles era inevitável em vez de admitir que simplesmente não priorizaram meu casamento, o tipo que postaria fotos comemorando o quanto o dia foi melhor sem mim e depois fingiria surpresa com o fato de eu ter ficado magoada com a crueldade deles. Mostrei algumas das mensagens para o Nathan, e ele ficou indignado. Alexis, o fato de eles nem reconhecerem que foi errado faltar ao seu casamento já diz tudo o que você precisa saber. Eles só estão preocupados com as consequências financeiras. Ele tinha razão. Em mais de 200 mensagens, nenhuma continha um pedido de desculpas verdadeiro por terem perdido o meu casamento. Nenhuma reconhecia o quanto as postagens nas redes sociais tinham sido cruéis. Eles estavam apenas preocupados com a situação da hipoteca. Quando voltamos da Itália, continuei ignorando as ligações e mensagens deles. Eu precisava de tempo para processar tudo e decidir como queria lidar com a situação dali para frente. Essa decisão acabou sendo tomada por mim 6 dias após nosso retorno. Eu estava trabalhando em casa, colocando os e-mails em dia depois da lua de mel, quando ouvi batidas agressivas na minha porta. Não era alguém batendo, era pancada mesmo. Olhei pelo olho mágico e vi meu pai, com o rosto vermelho de raiva, praticamente tremendo de fúria. Respirei fundo, endireitei os ombros e abri a porta. Olá, pai. O que diabos você acha que está fazendo? Ele explodiu, sem nem esperar um convite para entrar. Passou por mim, entrando na sala e agitando um papel que reconheci imediatamente como a carta do Robert. Estou me desvinculando financeiramente de pessoas que deixaram claro que não me consideram parte da família, respondi, mantendo a calma. Não venha com essa, Alexis. Isso é por causa do casamento, não é? Você está nos punindo porque perdemos um único dia. Um único dia? Repeti, minha voz subindo apesar de eu tentar me controlar. Pai, não foi um único dia. Foi o meu casamento. O dia mais importante da minha vida, e vocês escolheram uma viagem de acampamento no lugar. A Courtney precisava de nós. A família do Dererick é muito importante para o futuro dela, e eles nos convidaram especificamente. Foi uma oportunidade única na vida, e o seu casamento não foi. Você terá aniversários todos os anos. Essa viagem foi algo que só aconteceria uma vez. Fiquei sem palavras por um momento.
Na cabeça dele, a possibilidade de comemorar aniversários todos os anos compensava o fato de terem faltado ao casamento. Pai, você está ouvindo o que está dizendo? Está me dizendo que causar uma boa impressão para um cara que a Courtney tinha acabado de conhecer era mais importante do que estar presente quando sua filha se casasse. Não é isso que estou dizendo. É exatamente isso que está dizendo. E é exatamente o que vocês postaram nas redes sociais. Finalmente, um dia perfeito em família, sem drama. Algumas pessoas simplesmente não se encaixam em momentos de família de verdade. Lembra dessas postagens, pai? O rosto dele ficou ainda mais vermelho. Essas postagens não eram sobre você. Elas foram feitas no dia do meu casamento, durante uma reunião de família da qual eu fui especificamente excluída, falando sobre como a família era perfeita sem drama. Sobre quem exatamente você acha que aquilo era? Ele não respondeu o que já era resposta suficiente. E vamos falar da hipoteca. Continuei. Você me disse há 18 meses que assinar como corresponsável seria só uma formalidade, que nunca deixariam de pagar. Mas eu tenho pago a hipoteca de vocês todos os meses no último ano e meio. Nós sempre te pagamos de volta. Dias ou semanas depois, quando eu já cobri o pagamento. Eu não sou o seu banco, pai. Não sou o seu plano de emergência. Eu era sua filha, até vocês deixarem claro que a felicidade da Courtney é mais importante do que os momentos mais importantes da minha vida. Alexis, você está sendo irracional. Não podemos simplesmente refinanciar de uma hora para outra. Precisamos de tempo. Vocês têm 90 dias. É tempo suficiente. E se não conseguirmos aprovação para um novo financiamento? Olhei para ele. Olhei de verdade. Para o homem que me criou, que me ensinou a andar de bicicleta, que me ajudou com o dever de casa e que eu imaginei que um dia me levaria até o altar. O mesmo homem que escolheu uma viagem de acampamento em vez do meu casamento e que, depois, comemorou publicamente como o dia dele foi melhor sem mim lá. Então vocês vão ter que vender a casa, disse baixinho. Você não pode estar falando sério. Alexis, esta é a nossa casa. Vivemos aqui há mais de 20 anos. E eu tenho sido financeiramente responsável por ela nos últimos 18 meses. Mesmo tendo sido só uma formalidade. Acabou, pai. Não vou mais sustentar financeiramente pessoas que não me consideram família. Claro que você é família. Não, pai. Não sou. Família comparece em casamentos. Família não posta nas redes sociais sobre como o dia foi perfeito sem você. Família não diz que você não se encaixa em momentos de família de verdade. Ele ficou em silêncio por um bom tempo, processando a realidade da situação. Por fim, perguntou: o que você quer de nós, Alexis? Era uma pergunta justa, e eu já vinha pensando na resposta há semanas. Quero que você vá embora. Quero que volte para a sua família perfeita e resolva a situação da hipoteca sem mim. Quero que pare de ligar, mandar mensagens e aparecer na minha casa. Quero poder construir minha vida com o Nathan sem ter que viver esperando a próxima decepção que vocês vão me causar. Alexis, por favor. Você é nossa filha. Nós te amamos. Vocês amam a ideia de mim, pai. Amam ter Alexis bem-sucedida, responsável, que assina financiamentos, resolve problemas e não causa drama. Mas não me amam o suficiente para estar presente quando realmente importa. As lágrimas já escorriam pelo meu rosto, mas minha voz permaneceu firme. No dia do meu casamento, vocês tiveram uma escolha. Estar presentes no dia mais importante da minha vida ou ir acampar com a família do namorado da Courtney. Vocês fizeram a escolha de vocês. Agora estou fazendo a minha. Isso é permanente? Ele perguntou baixinho. Tão permanente quanto vocês quiserem que seja. Se quiserem ter uma relação comigo, podem começar reconhecendo o que fizeram de errado e pedindo desculpas de verdade. Não por ter perdido um único dia, mas por priorizar a vida social da Courtney ao meu casamento, por postar coisas cruéis nas redes sociais e por me tratar como plano B, e não como filha. Ele ficou ali parado por mais um instante, e eu pude ver que estava travando uma batalha interna. Por um segundo, achei que ele fosse realmente se desculpar, reconhecer a dor que causou. Mas, em vez disso, disse: você está cometendo um erro, Alexis.
Família é família, e um dia você vai se arrepender de queimar essas pontes. A única coisa de que me arrependo, respondi, é de ter demorado tanto para perceber que ter laços de sangue com alguém não significa que essa pessoa seja família. Ele foi embora sem dizer mais nada. Observei pela janela enquanto ele ficava sentado no carro por alguns minutos, provavelmente ligando para minha mãe para contar sobre a conversa. Isso foi há 3 meses. Desde então, meus pais conseguiram refinanciar a casa, embora tenham tido que aceitar uma taxa de juros muito mais alta, o que aumentou a prestação mensal em quase $600. Courtney chegou a postar algumas indiretas nas redes sociais sobre lealdade familiar e pessoas que abandonam os pais, mas parou quando os próprios amigos começaram a fazer perguntas desconfortáveis sobre por que ela estava defendendo pais que faltaram ao casamento da própria filha. Soube, por meio da minha tia Margarete, que o Dererick terminou com a Courtney cerca de um mês depois da tal viagem de acampamento, o que tornou toda a situação do casamento ainda mais absurda em retrospecto. Eles perderam meu casamento por causa de um relacionamento que durou menos de 2 meses no total. Meus pais enviaram um cartão de Natal endereçado a Sr. e Sra. Nathan Thompson com uma mensagem genérica dizendo que esperavam que estivéssemos bem. Sem recado pessoal, sem menção à situação, sem qualquer tentativa real de reconciliação. Eu devolvi o envelope fechado, sem abrir. A verdade é que minha vida melhorou imensamente sem a constante ansiedade de ter que administrar as emoções e expectativas da minha família. Nathan e eu estamos felizes. Estamos economizando para comprar uma casa, planejando viagens e conversando sobre começar nossa própria família algum dia. Tenho amigos que cumprem o que prometem, que comemoram minhas conquistas sem ressentimento e que me tratam como alguém que vale a pena priorizar. Aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é parar de tentar conquistar o amor de pessoas que já deixaram claro que você nunca será suficiente para elas. Sinto falta de ter pais? Claro. Mas sinto falta dos pais que realmente tive, aqueles que perderam meu casamento para ir acampar e ainda comemoraram o fato de que o dia deles foi melhor sem mim? Nem um pouco. 6 dias depois de meu pai aparecer na minha porta, vermelho de raiva e exigindo que eu resolvesse o caos financeiro que eles mesmos criaram, fiz algo que nunca tinha conseguido fazer antes: fechei a porta para pessoas que me tratavam como opção e decidi que mereço ser prioridade para alguém. E, no fim, eu estava certa. Eu sou prioridade para o meu marido, para meus verdadeiros amigos e, mais importante ainda, para mim mesma. E essa é uma família muito melhor do que aquela em que nasci.